À quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Toar com seus 2 hóspedes. E por ele não ter ainda comido, puseram-lhe toalhas e veio-lhe vianda e comeu. Assentaram cada um dos hóspedes em sua cadeira, e de tudo o que lhes deram comeram muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho de Toar dizer que o não bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel, e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma armadura grande de porco montês, bem revolta, e tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço. E, porque se lhe não queria ter, deram-lhe uma pequena de cera vermelha, e ele corregeu-lhe detrás seu adereço para se ter, e meteu-a no beiço assim revolta para cima. E vinha tão contente com ela, como se tivera uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, que não apareceu aí mais. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram de vir. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Traziam alguns deles arcos e setas, e todos os deram por carapucas e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e bebiam alguns deles vinho e outros o não podiam beber, mas parece-me que se lhe avessarem, que o beberiam de boa vontade. Andavam todos tão dispostos e tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quanta podiam com mui boas vontades, e levavam-na aos batéis. E andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água que a nosso parecer era esta mesma que vem ter a praia em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela ante o arvoredo, que é tanto e tamanho e tão basto e de tantas plumagens, que lhe não pode homem dar conta. Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz que estava encostada a uma árvore junto com o rio, para se pôr de manhã, que é sexta-feira, e que nos pousássemos todos em joelhos e a beijássemos, para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim o fizemos. Esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhes que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que se os homens os entendessem, e eles a nós, que seriam logo cristãos, porque eles não têm nem entendem em nenhuma crença, segundo parece. E, portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, fazerem-se cristãos e crerem na nossa santa fé, a qual praza a Nosso Senhor que os traga. E hoje, que é sexta-feira, 1º de maio, pela manhã saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz para ser melhor vista. E ali assinou o capitão onde fizessem a cova para chantar. E enquanto a ficaram fazendo, ele com todos nós outros fomos pela cruz, abaixo do rio, onde ela estava. Trouxemo-la dali com esses religiosos e sacerdotes diante, cantando, maneira de procissão. Eram já aí alguns deles obra de 70 ou 80, e quando nos assim viram vir, alguns deles se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. Passamos o rio ao longo da praia, e fomos-la por onde havia de ser, que será do rio obra de 2 tiros de besta. Ali andando nisto viriam bem 150 ou mais. Chantada a cruz com as armas e divisa de Vossa Alteza, que lhe primeiro pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali disse missa ao padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela obra de 50 ou 60 deles, assentados todos em joelhos, assim como nós. E quando veio ao evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, estando assim até ser acabado, e então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos em joelhos, eles se puseram todos assim como nós estávamos,
com as mãos levantadas e em tal maneira assossegados, que certifico a vossa alteza que nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão. E, depois da comunhão, comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, em nós estando comungando, alevantaram-se, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, ficou ali com aqueles que ficaram. Aquele, em nós assim estando, ajuntava aqueles que ali ficaram e ainda chamava outros. Este, andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar e depois mostrou o dedo para o céu, como que lhes dizia alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvermos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas, e a terra, por cima, toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia Parma, muito chã e muito formosa. Pelo serão, nos pareceu do mar muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão a terra e arvoredos, que nos parecia mui longa terra. Nela até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma cousa de metal, nem de ferro, nem lhe ouvimos. A terra, porém, em si, é de muito bons ares, assim frios e temperados como os d'antre Douro e Minho, porque neste tempo d'agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, bastaria, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento de nossa santa fé. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se a algum pouco alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer mo fez assim por pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo que assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de Santo Mé Jorge do Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha.